Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 9 de novembro de 2023. Dedicação da Basílica de Latrão, Roma, quinta-feira. Cor litúrgica branco. Dedicação da Basílica de Latrão, a mãe de todas as igrejas. Ao festejar esta basílica, pedimos ao Senhor que sejamos templos vivos de Deus e saibamos cuidar do templo feito de tijolo, quanto aqueles que também são feitos de carne, que sejamos o sagrado nos objetos e nas pessoas que nos circundam. Amém. Primeira leitura está em Ezequiel 47, de 1 a 12. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte subterrânea em direção ao leste, porque o templo estava voltado para o oriente, e a água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi uma água jorrando do lado do direito. Então ele me disse: estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Veja que essa profecia em Ezequiel, ela foi feita centenas de anos antes de Jesus e milhares de anos, do nosso século. E o Mar Morto, ele é salgado, ele não tem nenhum tipo de vida, mas ao redor do Mar Morto já se descobriu um leito que vai subterrâneo até o templo de Jerusalém, ali na cidade de Jerusalém. E ali já está gerando vida, já está gerando peixes. Essa profecia, de alguma forma, já está se cumprindo. Aí ele continua: onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidades, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. E a realidade é que algumas sementes foram achadas em algumas escavações, sementes que tinham centenas de anos, ali já cristalizada com o tempo, mas elas foram replantadas ao longo desta profecia, e hoje nós podemos contemplar realmente assim, várias árvores crescendo no curso aonde desce esse rio. Então também é uma profecia que se cumpre. A cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas servirão de remédio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós temos que ficar muito atentos com os fins do tempo, com os sinais proféticos que acontecem. E um deles está escrito aqui em Ezequiel 47, envolve o templo do Senhor. Lembrando desse templo litúrgico, que é a reflexão a dedicação da Basílica de Latrão. Aqui eu acho que a liturgia de hoje quer nos mostrar a importância do templo feito de pedra também, a necessidade de construir igrejas para que o Senhor seja edificado, louvado, mas sem perdermos o sentido de que o verdadeiro templo do Senhor é o nosso corpo, a nossa alma. A verdadeira igreja do Senhor é o nosso coração, o nosso sentimento. Mas que o Senhor, então, possa, nesta profecia, cumprir, que ela se cumpre a cada dia, também manifestar em nós as demais profecias de que um dia ressuscitaremos, de que um dia veremos Deus como Ele é, e que na nossa morte seremos protegidos pela palavra do Senhor à medida que nós vivemos o nosso batismo. Amém. Salmo. O responsório de hoje é o Salmo 45. Os braços de um rio
vem trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. E o Salmo tem toda a ligação com esta primeira leitura. E o Salmo também faz essa ligação com a segunda e com o Santo Evangelho, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele fala assim também, o Salmo 45. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Que esse braço de um rio, né? Esse rio que corre em direção às águas salgadas, possa ser também para nós um sentimento de refúgio, um sentimento de alegria. É esta água que recebemos no batismo, que no nosso corpo, que representa a água salgada, a água do pecado, possamos então, no nosso batismo, renunciar a toda forma de pecado e aceitar esse rio de água limpa que lava no Espírito Santo cada um de nós. Tudo isso pedimos a Deus em nome do Senhor Jesus. Que o Salmo 45 construa em nós tempo novo, né? Essa palavra nos dê a sensação de que o Senhor se move em nossas vidas, a verdadeira sensação, né? Para que a nossa conversão seja sincera e que o Senhor possa limpar a nossa alma. Amém. Segunda leitura, em 1 Coríntios, capítulo 3, de 9 a 17. Visto que somos obreiros de Deus, e vocês são campos de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como um bom arquiteto, lancei o alicerce, e o outro constrói sobre ele. Então, todos nós que vivemos, de certa forma, a dimensão de ser um evangelizador, um catequista, até mesmo na nossa casa, quando educamos os nossos filhos, quando os orientamos para uma vida de conversão no Senhor, nós preparamos ali um alicerce. Foi isso que nós recebemos de vovô, de vovó, de bisavó, recebemos dos nossos pais, o alicerce. E aí sim, eles agora vão construir o edifício da vida deles. Então por isso que no texto ele fala, deixe que outros vejam como eles constroem, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto por Jesus Cristo. Então isso nós devemos ter uma atenção muito acentuada, porque desde já a influência deste mundo ou de todas as filosofias anticristãs querem tornar as nossas crianças objeto de pecado, introduzindo desde as escolas uma consciência de liberdade fora da presença de Deus, negando Cristo já na escola, negando que o pecado pode nos trazer consequências, por exemplo, de ir para o inferno, negando o inferno, negando a Satanás a existência. Então tudo isso deixa nossas crianças, aonde nós já criamos ali um fundamento para que eles crescessem como cidadãos temente a Deus, crianças sem temor a Deus nenhum. Isso depende muito da família. A família tem que ser santa, o verdadeiro edifício do Senhor, para construir um fundamento firme, né, sem infiltrações no fundamento, para que a vida dessa criança se torne um adulto temente a Deus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, Jesus Cristo. Você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é sagrado, e você é esse santuário. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, que nós possamos continuar sempre plantando e regando, para que Cristo cresça, floresça, né, na nossa vida e na vida daquele que nós amamos e na vida daqueles que Deus nos confiou esta missão. Amém. Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 2,
13 a 22. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subia a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas de cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus mostra com a sua atitude a importância do templo edificado de pedra, do espaço que é consagrado ao Senhor. Então, esse zelo que consome o Senhor, esse zelo pelo templo do Senhor, também nessa atitude de Jesus nos faz refletir a importância do dízimo, a importância da consagração, a importância do trabalho de cada um de nós na manutenção do templo físico mesmo, de pedra, porque são espaços consagrados ao Senhor, são espaços de congregação, onde nós saímos, vamos da nossa casa em procissão e vamos para o templo do Senhor, vamos para as missas, para os nossos encontros de louvor, reuniões, em busca do crescimento do reino de Deus. A liturgia de hoje, que é justamente a festa da dedicação da Basílica de Latrão, primeiro igreja praticamente construída depois que as autoridades de Roma, Constantino, autorizou o cristianismo por volta dos anos 300, mais ou menos, 350. Então, nesta autorização, naquela empolgação ainda, meio que saindo das catatumbas, foi criada então essa primeira edificação, que foi a Catedral de Roma, A dedicação aí da Basílica de Latrão, ela acontece anos mais tarde, como esse tempo festivo, lá pelos anos 1200, mas desde então todos os cristãos têm um grande louvor a Deus por esta primeira edificação, esse primeiro templo, louvado ao Senhor, dentro daquela que era a capital do mundo, Roma. Então que possamos nós, realmente, nesse tempo litúrgico, primeiro da importância de valorizar o nosso templo interior, que é o Espírito Santo em nós. E depois que possamos cuidar com carinho da igreja que nos foi concedida, nossa capela, nossa catedral, nossa paróquia, nossa comunidade, com zelo e carinho. E acima de tudo, a nossa família. A nossa família é um grande templo que o Senhor nos confiou. Que possamos também expulsar, assim como fez Jesus com o chicote na mão, todos aqueles que querem se filtrar no templo do Senhor, no templo da família, todos aqueles que querem destruir através da televisão, do celular, das filosofias, más companhias e todas as formas de invejas, intrigas, fofoca, confusão, tudo aquilo que Satanás, o inimigo de Deus, quer manifestar na família, que tenhamos coragem de, pela oração, limpar a nossa casa para colocar ali e defender a base, como fala aqui as Escrituras, para que nós sejamos um alicerce firme para a construção do templo do Senhor em nossa casa. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais corações estejam sensíveis
a presença do nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.